Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Quem achou, diga amém. Eu quero que você vire para o irmão ao seu lado, aí, o seu vizinho. Faz a melhor cara de crente que você puder para ele. De preferência sorrindo, fala para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro hoje de presente. Fala para ele assim: eu ministro generosidade no seu coração. Ou você pode usar aquela velha expressão pentecostal: deixa Deus te usar, vaso. Eclesiastes 11:5, todo mundo achou? O texto diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu gostaria que você repetisse comigo, talvez falando para o irmão que vai te abençoar depois, né? Diga aí para ele: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aleluia. A NVI, em vez de usar a expressão não sabes, ela traduziu como não conhece. Algumas outras versões optaram por não entendes. Mas a palavra usada no original hebraico, de acordo com o léxico da concordância de Strong, é yada. Ela fala não só de conhecer, mas ela fala também de perceber, e uma das possíveis traduções é perceber e ver, sugerindo que essa percepção, conhecimento ou ciência, ela esteja relacionado com o contato visual. Agora, independente da palavra estar ligada ao contato visual ou não, os dois exemplos que Salomão, pelo Espírito Santo, introduz antes de falar da forma de Deus agir, ele fala, os dois exemplos, cada um deles fala de coisas que nós não vemos, não acompanhamos com a vista dos olhos, mas nem porque deixamos de ver, deixa de ser real. Então ele diz: assim como não sabes o caminho do vento. O caminho do vento é algo que é oculto aos nossos olhos. Num determinado momento, a gente até pode saber para que lado o vento está soprando. A gente sente a brisa no rosto, a gente vê uma folha na árvore balançando, e a gente sabe, naquele momento, o vento sopra naquela direção. No entanto, como diz o ditado antigo, a gente não sabe onde é que o vento faz a curva. Porque as correntes de ar, elas vão se alternando o tempo todo. Né? Eu, quando criança, soltei muito pipa, peguei essa época. Hoje em dia, as crianças fazem isso no PlayStation, né? Mas a nossa diversão, quase tudo, ainda era... Eu peguei essa época, né, que a gente realmente tinha os brinquedos de verdade. E era impressionante como uma hora a pipa está para um lado, outra hora para o outro, né, porque as correntes se alternam. Então, mesmo que naquele momento específico, naquele lugar, a gente até possa ter uma evidência visual de qual a direção, nós não conseguimos ter o caminho do vento como algo para ser acompanhado com a vista dos olhos. Depois ele dá um outro exemplo de algo que acontece fora da vista dos olhos. Ele diz, assim, né, como não sabes o caminho do vento, ele diz, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Outra versão diz, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher grávida. Mas o que o texto está falando aqui é sobre o desenvolvimento da criança no ventre, no útero da sua mãe. Nós sabemos, quando a mãe está grávida, que mês após mês da gestação está passando, o parto está se aproximando, porque a gente tem evidência daquela barriga que vai aumentando. Até um dia desses, fui brincar com uma irmã da igreja nossa. Né? Ela estava assim, umas 2 semanas para ganhar um nenê, um barrigão daqueles. E eu passei perto dela, falei, conseguiu ficar mais barrigudo do que eu. Né? Ela é daquelas assim, do bate pronto, bateu, levou. Ela diz, mas a minha some em 15 dias, e a sua? Eu falei, desculpa aí. Né? Mas todo mundo olhando para aquela barriga dela sabia que estava faltando muito pouco tempo. Agora, apesar de perceber que a gestação está avançando, evoluindo, que o parto se aproxima, a formação da criança é um processo, os detalhes dessa formação, é um processo que acontece fora da vista dos olhos.
Hoje a gente tem muito conhecimento da própria biologia, sobre a calcificação, a formação dos ossos. E se o texto estivesse falando só sobre saber no sentido de entendimento, a gente diria que o texto nem contemporâneo, nem atual mais ele é. No entanto, ele está falando de um processo que acontece fora da vista dos olhos. E depois de falar de duas coisas que, embora sejam reais, elas acontecem fora da vista dos olhos, a Bíblia diz, assim também não sabes. Eu quero que você imagine no lugar da expressão não sabes a frase, assim também não vês as obras de Deus que faz todas as coisas. A Bíblia fala de um Deus que age. Um Deus que não apenas age, não apenas trabalha, mas a Bíblia diz que Ele age em todas as coisas. Eu quero nessa noite, querido, exaltar um pouco da soberania, da grandeza de Deus. E eu quero pisar um pouco no cão, né, no diabo, porque ultimamente tem uma crentaiada dando moral demais para o diabo mais do que deveria. A gente não deveria brincar, não podemos ignorar princípios quando a Bíblia nos adverte de forma muito clara, mas eu tenho visto alguns irmãos que estão até ameaçando se sentir o diabo por perto, deitar no chão e fingir de morto, né? De tanto medo que eles andam. Eu quero compartilhar algo com você que tem sido uma bênção na minha própria vida. O foco da minha mensagem hoje tem a ver com confiança num Deus que ainda está no controle, num Deus que ainda está no comando. Você pode dizer amém? E eu quero, em função desse texto, que vai ser o nosso ponto de partida, que fala aqui, assim como nós não vemos o caminho do vento, assim como não vemos a formação da criança no ventre da mãe, assim também a gente não vê as obras de Deus. Mas não é porque a gente não vê que Deus não está fazendo. Não é porque a gente não enxerga que Deus não está agindo. E eu creio que há muitas razões para que Deus tenha decidido agir de forma invisível aos nossos olhos. Eu acredito que a principal tem a ver com fé. Porque a Bíblia diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, nós andamos por fé e não por vista. Então, a caminhada da fé não tem nada a ver com a visão. Ela independe daquilo que se vê. O próprio Deus é chamado na Bíblia de o Deus invisível. Moisés diz, olha, quando ele apareceu no monte, ele não se revelou com forma nenhuma. Uma das razões é para que ninguém tentasse imitar formato nenhum e imagens de escultura. Mas eu creio que Deus sempre nos chamou a esse lugar de relacionamento de fé. A Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. E a fé, querido, ela não precisa se apoiar na visão. Ela é justamente a convicção do que não se vê. No entanto, eu creio que essa não é a única razão pela qual Deus decidiu agir de modo, né, que a gente pode chamar aqui invisível aos nossos olhos. Há pelo menos uma outra, eu não quero ter a pretensão de dizer que a gente esgotou os motivos, mas há pelo menos uma outra razão que eu tenho enxergado na Bíblia, que eu tenho visto na minha própria vida, e é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você essa noite. A primeira coisa que eu quero colocar aqui como fundamento, antes de entrar no ponto mesmo que eu quero, é que Deus tem uma forma de agir que vai além da nossa compreensão. Eu acredito que até se Deus quisesse explicar tudo o que faz, esse seria um grande desafio, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Paulo chega a escrever aos Coríntios e dizer, para o homem natural as coisas do Espírito são loucura, porque elas não se entendem de forma racional, elas se discernem de modo espiritual. O Senhor Jesus, quando foi lavar o pé dos discípulos, gerou neles uma crise com isso. E quando o apóstolo Pedro inicialmente resiste, Jesus diz para ele, Pedro, o que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. Eu gosto dessa frase, irmãos. Porque tem muita coisa que eu e você não vamos entender agora. Mas eu, como uma pessoa extremamente curiosa, penso num cara curioso, sou eu. Eu tenho assim, a alegria de saber que um dia vai haver resposta para muita coisa. O apóstolo Paulo diz, agora conhecemos em parte. Ele diz, mas um dia conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Ou seja, da mesma maneira profunda que Deus nos conhece plenamente, a Bíblia diz, essa é a forma como um dia nós vamos conhecer. Agora, só conhecemos em parte. Então, eu acho que um fundamento, quando falamos da relação com Deus, é que o agir de Deus ele vai além da nossa compreensão. Até se Deus quiser explicar. Em Provérbios 25:2, a Bíblia diz que a glória dos reis é esquadrinhar as coisas, é esmiuçar as coisas. E quem falou isso, Salomão, foi um camarada
que tinha capacidade de responder sobre quase tudo. Ele dissertava sobre fauna, sobre flora, sobre qualquer assunto da sua época. As pessoas vinham de longe ouvir a sua sabedoria. E ele diz, a glória dos reis é esquadrinhar, é poder esmiuçar, explicar. Mas ele também diz em Provérbios 25:2, mas a glória de Deus é encobrir as coisas. Em outras palavras, Deus não faz questão de ficar explicando tudo. Deus não faz questão de revelar ou detalhar tudo. Aliás, em Deuteronômio 29, a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre. Mas a Bíblia diz, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Significa o quê? Que nem tudo foi revelado. O que foi revelado é direito nosso, mas nem tudo foi revelado. E na minha e na sua vida, na minha e na sua caminhada, que nós vamos ter muitas coisas acontecendo, das quais nós não vamos tomar conhecimento, nós não vamos ter clareza de entendimento, nós vamos precisar caminhar, ainda que sem compreensão, numa atitude de fé. Mesmo que a gente não consiga enxergar o que Deus está fazendo, nós precisamos ter a certeza de que Ele ainda está no comando, Ele ainda está no controle, e nós podemos confiar nele, independente dos nossos olhos verem Ele em operação ou não. Você pode dizer amém? Amém. Um dia eu perguntei, você pode dizer amém? E um gritou, posso? Fiquei com receio que isso acontecesse agora, quando eu fiz a pergunta. Agora, eu descobri que o agir de Deus, ele vai além não só da compreensão humana, mas eu descobri na Bíblia que o diabo também não consegue entender a forma de Deus agir. Porque a forma de pensar do diabo é muito parecida com a do homem. É a Bíblia que diz isso. Ainda que na condição de um anjo caído, ele seja superior ao homem, quando você faz uma comparação do homem natural. Porque eu e você com Jesus, a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Mas se você pegar o homem natural, comparar com o anjo, a Bíblia diz que o homem foi criado inferior aos anjos. Satanás tem um nível e uma capacidade de inteligência. A Bíblia diz que sua sabedoria corrompeu. Ela é usada para o mal, mas ele ainda tem o que a Bíblia chama de sagácia, de astúcia, apesar dele ter uma mente, falando em termos de inteligência, de conhecimento superior à nossa como anjo. Ele tem uma forma de pensar e processar parecida com a nossa. Em Mateus 16, a gente lê quando Jesus está em Cesareia de Filipe, ele começa a perguntar aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele diz, como é que está a bolsa de apostas aí fora? O que estão dizendo de mim? Ele diz, estão dizendo que você é João Batista, que é Elias, que é o profeta. Até Jeremias entrou no meio da conversa. Jesus diz, e vocês? Que dizem que eu sou? Nessa hora, Pedro dá uma bola dentro. E diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando fala isso, Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Ele diz assim, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, não veio do homem. Ele diz, foi o meu Pai que te revelou isso. Só que logo depois, quando Jesus começa a falar a respeito da sua morte, Pedro, sem entender aquilo, ele agora dá uma bola fora. Ele tinha dado uma bola dentro, agora ele dá uma bola fora. E nesse momento, Pedro de novo se deixou ser influenciado pelo mundo espiritual. Dessa vez, porém, não foi o Pai que está nos céus. Jesus olha para Pedro. Pedro, na verdade, está dando uma bronca em Jesus. Jesus fala da necessidade de morrer. E diz, que é isso, Jesus? Pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Não fica falando dessas coisas, pensando isso. De modo nenhum isso vai te acontecer. E quando Pedro entra com essa conversa, Jesus fala agora, não mais com Pedro, mas com uma influência espiritual por trás de Pedro. E ele diz, para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Agora, olha o que Jesus diz, porque não cogitas das coisas que são do homem. Cogitar é pensar, mas sim das coisas que são de Deus. É isso? Não. É o contrário. Ele diz, não cogita das coisas que são de Deus, e sim das que são dos homens. O que Jesus está dizendo? Diabo, você não tem uma forma de pensar parecida com a de Deus. Sua forma de pensar é parecida com a do homem. E o que Jesus está mostrando, querido, é que a forma de raciocinar e pensar de Satanás, ainda que possa ser um pouco elevada em relação a nós, ela tem uma maneira de processar parecida. É a mesma coisa que a gente comparar dois computadores. Talvez um mais fraquinho e do outro lado um servidor de última geração. Mas os dois com o mesmo tipo de programa. Um pode até processar mais rápido, mas eles vão trabalhar da mesma forma. E a mente de Satanás é muito parecida. Por que eu estou dizendo isso?
Porque nessa forma de Deus agir, que é invisível aos nossos olhos, que vai além da nossa compreensão, não é apenas eu e você, não é apenas o ser humano que fica perdido em relação ao que Deus está fazendo. Mas o diabo também não consegue entender a forma de Deus agir e a forma de Deus trabalhar. E essa informação está na Bíblia. Vamos ler comigo em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 8. O apóstolo Paulo, depois de escrever o que eu considero serem dois dos capítulos mais profundos da Bíblia, que é Efésios 1 e 2, ele entra no capítulo 3, falando, olha, vocês podem perceber a minha compreensão do mistério. E aí no versículo 8 ele diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Essa palavra mistério pode ser lida aí como segredo. Desde os séculos, oculto em Deus. Você pode trocar oculto aí também por escondido em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo fala de um mistério, de um segredo que ficou oculto, escondido em Deus desde os séculos e que foi revelado naqueles dias. E ele está falando a respeito da igreja dos gentios. Você vai ler isso no capítulo 1, no capítulo 2, vai entender que ele entra no 3, falando do mistério de Cristo, da obra de salvação e da igreja dos gentios. Por que isso era um mistério? Querido, quando você lê o Velho Testamento com os olhos do judeu da época, você não enxerga essa igreja dos gentios. Você vê que Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, eu vou fazer algo através da sua descendência, para transbordar através da sua linhagem, da sua família, e abençoar todas as famílias da terra. De modo que os judeus se orgulhavam de ser filhos de Abraão. Porque eles entendiam, estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo de uma aliança, o que Deus tiver que fazer nessa terra vai ser através de nós. Jesus confronta os judeus de seus dias, dizendo, das pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Ele está dizendo que vocês estão achando que só pode se cumprir através de vocês, vocês estão um pouco equivocados. Deus, para cumprir o que prometeu, Ele pode mexer até com as pedras e fazer que através delas isso se cumpra. O que Jesus estava sugerindo, querido? Que Deus não tinha uma única forma e um único caminho de cumprir o que prometeu a Abraão. Aliás, Deus fala com Abraão sobre duas coisas. Uma delas, ele diz, sua descendência será como a areia do mar. Deus anunciou uma descendência terrena. Mas Deus também disse, a sua descendência será como as estrelas do céu. Deus estava anunciando, haverá uma linhagem celestial, haverá uma linhagem espiritual. E a palavra de Deus nos mostra, querido, essa surpresa de uma igreja que é levantada através de gentios. E tanto o livro de Romanos como o livro de Gálatas enfatizam que nós somos os filhos da fé, os filhos de Abraão. E que quando Deus levantou essa igreja, Ele estava mandando um recado a quem? Aos principados e potestades, ao reino das trevas. Deus estava revelando o quê? O que Paulo chamou da multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é algo tão ilimitado, tão infinito, que ela não é previsível, querida. Deus não cabe dentro de uma caixinha, como o homem vive tentando colocar. Multiforme significa que tem muitas formas. E sabe o que eu gosto? Quando você olha para o Velho Testamento, todas as promessas principais do que Deus estava construindo diziam respeito a um reino. E todo reino precisa, basicamente, pelo menos dois fundamentos. Todo reino precisa de um rei, sabia-se que esse rei seria o Messias prometido. E todo rei, para ter o seu reino, precisa do povo do reino. Todo mundo, não só os judeus, mas até o reino das trevas, imaginava que esse povo seria o Israel natural. E houve grandes perseguições ao longo da história, a gente lê isso na Bíblia, contra essa nação. O livro de Esther é a história de como, num só dia, o diabo tentou exterminar essa linhagem natural de uma vez só. Enquanto ele estava travando guerra contra o povo do reino, antes do Messias se manifestar, ele fez de tudo para sufocar a nação de Israel. A nação de Israel esteve sufocada debaixo de 4 impérios mundiais, antes de Jesus aparecer. Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, e nos dias de Jesus era Roma. Estavam sufocados como nação. O medo que eles tinham do próprio ministério de Jesus é, os romanos vão vir e vão tirar nosso lugar como nação.
Eles foram controlados e dominados nesse sentido, e eu creio que isso era um plano de contenção maligno, para que eles não se expressassem como reino. Mas enquanto o diabo ficou tentando trabalhar para sufocar o povo do reino, enxergando só o Israel natural, debaixo da barba dele, Deus levanta um outro povo para cumprir a mesma promessa. João 1, 11 e 12 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, isso inclui eu e você, os gentios, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Enquanto o diabo estava lutando, querido, para sufocar um povo, imaginando, esse é o povo do reino, Deus tirou um povo do reino de onde ele nem imaginava. E a Bíblia diz que ele mandou com isso um recado, né, uma mensagem aos principados e potestades sobre sua multiforme sabedoria. A gente tem um ditado que eu creio que é conhecido no Brasil todo, aqui em BH não deve ser diferente, que para indicar esperteza, a gente diz, enquanto você está indo, já estou voltando. Né? Eu gosto de dizer que enquanto o diabo está indo, Deus já foi e voltou eternas vezes. Quando, por fim, se manifesta o rei do reino, que é o Messias, o diabo fez de tudo para acabar com ele. A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. Normalmente ele terceiriza. Eu acho que nessa ocasião o assunto era tão sério que ele ficou meio enroscado naquele ditado. Quer que seja bem feito, faça você mesmo. Ele fez de tudo, querido, para tirar Jesus de cena. Agora, quando você lê as promessas do Velho Testamento, todo mundo só enxergava um reino físico. Ninguém enxergava a importância de um reino espiritual ser estabelecido primeiro. E Jesus começa dizendo lá em Lucas, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não adianta dizer ele aqui ou ele ali, diz o reino de Deus estará dentro de vós. Por ocasião da sua segunda vinda, Jesus vai estabelecer um reino físico, mas não foi o que ele veio fazer na primeira vinda. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus precisava ir para a cruz, mas porque nem o diabo entendia isso, ele acabou empurrando Jesus para a cruz. Qual é a relevância, querido, da gente mostrar que o diabo não entende a forma de Deus agir? É que por não entender a forma de Deus agir, ele muitas vezes acaba trabalhando para Deus. Eu gosto de uma frase, de uma afirmação de Lutero, o grande reformador. Ele dizia, o diabo é o diabo de Deus. Eu vi, quando adolescente, uma frase da irmã Valnice Milhomens. Ela dizia, assim como a gente arma ratoeira para pegar ratos, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. Quando eu digo, querido, que o diabo trabalha para Deus, não é porque ele é um empregado remunerado e nem que eles têm um acordo sobre a forma de trabalhar. Mesmo na sua tentativa de destruir a obra de Deus, porque ele não consegue entender os caminhos de Deus, ele volta e meia está dando um tiro no pé. Ele volta e meia acaba contribuindo para o plano de Deus. Irmão, se você pensar que não haveria salvação sem a morte de Jesus, e que o diabo, sem entender, trabalhou de todos os meios para matar Jesus, a gente tem que reconhecer que ele ajudou no cumprimento do plano de salvação. Não que ele quisesse cooperar nisso. Não que ele soubesse que estava envolvido nisso. Mas por não entender, acabou servindo aos propósitos de Deus. Então, a segunda coisa que eu quero falar aqui, e deixar bem claro para a gente, é que Satanás, ele acaba estando a serviço de Deus muitas vezes. Por que eu quero passar para você essa mensagem, querido? Algumas pessoas, nós estamos vivendo um tempo, a igreja, às vezes até encontrar um ponto de equilíbrio, ela sai de um extremo para outro. Quando eu era criança, não se falava do diabo dentro da igreja. As pessoas não tinham nem entendimento, né, para falar a respeito disso, tinham superstição. Né? Uma vez eu fui orar com um irmão e falou, pastor, ora por mim, porque o Caborja se levantou. Eu falei, quem? Aí ele falava baixinho, parece que eu lembro para os lados, Caborja. Eu falei, não estou entendendo o que você está falando. Foi o cão, o diabo. Eu falei, mas não falou logo. Não, a gente não pode ficar falando o nome dele, o cara estava com medo. Aí inventou um codinome, que era tão secreto que eu não fazia ideia do que ele estava falando. Então teve aquela época que os irmãos tinham assim, né, a falta de conhecimento e receio por causa dela. Hoje em dia nós somos para o outro lado. Está cheio de universidade, de escola do mal, mesmo dentro da igreja, ensinando como o diabo trabalha, como as coisas acontecem. E alguns irmãos ficam impressionados. Eu já vi pessoas fazendo afirmação, não há o que fazer, não importa se você vai tentar ou resistir ou não, o inimigo vai se levantar contra você e você está lascado. Trocando em miúdos, basicamente é esse o ensino. Querido, deixa eu te dizer algo. É lógico que a Bíblia nos ensina a trabalhar e respeitar
os limites do reino espiritual a ponto de dizer, não dê lugar ao diabo. E a gente não pode brincar com algumas coisas. Mas quando chegar a hora do diabo, Apocalipse 20 diz assim, vi descer do céu um anjo. Quantos anjos? Um. Irmão, não vai ser todas as hostes celestiais lideradas pelo príncipe ou arcanjo Miguel. João diz, eu vi descer do céu um anjo. Quando cumprir o que a gente pode chamar do prazo de arrendamento que o diabo tem, sobre o qual opera, e chegar a hora dele, a Bíblia diz, um anjo vai descer do céu, botá-lo numa cadeia, numa prisão, e deixar o cão de castigo por 1000 anos. Só que o mesmo livro de Apocalipse diz assim, que ao final dos 1000 anos, importa que ele seja solto por um pouco de tempo, porque vai fazer um último servicinho para Deus. Eu quero te dizer, querido, que a igreja precisa acordar e resgatar uma mensagem sobre a soberania e a grandeza de Deus. O diabo pode ter lá o seu poder, querido, mas só o Deus que eu e você amamos e servimos, que tem todo o poder. E ele não perdeu o controle, as rédeas não saíram da mão dele. Há princípios com os quais Deus trabalha. Agora, deixa eu te dizer, eu gosto de dizer que o diabo é uma espécie de cachorro na coleira. Ele só vai até onde o tamanho da corrente permite. Irmão, o diabo não pode fazer o que quer na terra. Se puder fazer o que quer, você acha que tinha algum ser humano vivo? Você acha que a igreja estava aí? Outro dia eu fui chamado na casa de um casal que tinha começado a frequentar uma das nossas igrejas. Estava pastoreando no interior. Eu posso até dizer que, pelo menos ele, de certeza, já tinha feito uma decisão, né? E eu não conseguia ter a mesma certeza a respeito da sua esposa. Mas a gente tinha começado a trabalhar com eles. E ela teve um envolvimento muito terrível com o reino das trevas. E no início da caminhada, eu não me lembro exatamente o que foi, mas ela deu uma vacilada, ela deu uma mancada, ela não abriu uma porta, ela abriu uma porteira. E um dia esse marido me liga desesperado, pastor, pelo amor de Deus, corre aqui. Minha mulher está terrivelmente demoniada, quebrando tudo, não tem jeito de parar. Quando eu cheguei, ele estava com as roupas tudo rasgadas. Tentei resistir, tomei-lhe uma surra que o senhor não faz ideia. Falei, eu faço ideia. O jeito que você está. Aí, a hora que entrei na sala, a mulher serpenteava no chão, parecia um bicho. Quando eu entrei, aquele demônio manifestado na pessoa olhou para mim e falou com a voz que não era dela. Eu vou matar ela. Quando ele falou isso, eu falei, mata, quero ver. O marido ficou desesperado. Pelo amor de Deus, pastor, que é isso? Eu te trouxe aqui para chover. Ei, você quer resolver você? Vá lá, você já apanhou uma vez. Se você quer que eu resolva, vai ser do meu jeito. Mas pastor, o senhor está mandando matar? Eu falei, estou mandando matar. Por que o senhor está fazendo isso? Eu falei, para provar para você que ele não pode matar. Eu falei, se ele pudesse matar, você acha que ele estava ameaçando? Ele já tinha matado. Ele não tinha esperado eu chegar aqui. Aí eu falei, então mata, demônio, eu quero ver. E sentei e cruzei os braços. Falei, estou esperando ver você cumprir o que você falou. Aí falei para aquele irmão, falei, sabe qual é o problema? Você ainda está acreditando no que esse bicho diz. Irmãos, o diabo não pode fazer o que quer. Ele tem determinados limites. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, é que para que ele faça determinadas coisas, ele só pode fazer com autorização. E só existe 2 níveis de autorização para o diabo ir além dos limites que ele tem. Um deles é quando o próprio homem autoriza. Isso não significa que a gente acordou de manhã e deu uma autorização por escrito, dizendo para o diabo, você pode fazer um estrago na minha vida. Mas quando pecamos, quando quebramos princípios, nós estamos passando essa autorização. Agora, há ocasiões, querido, em que o diabo pode agir debaixo de uma permissão divina, que não foi necessariamente nós que demos. E isso durante muito tempo, como um pregador de fé que eu sempre fui, me intrigou. Porque eu encontro na Bíblia permissões divinas para ações satânicas. Isso é lógico, é muito mais, estamos falando muito mais da exceção do que da regra. Mas existe isso na Bíblia. Dizem os historiadores que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque ele veio pregando a salvação por fé e não por obras. E quando Tiago dizia, me mostra a sua fé que eu te mostro minhas obras, Lutero diz, não, esse livro não está de acordo com o resto da Bíblia. Dizem que ele quis tirar, não sei se é verdade. Irmãos, eu já tive vontade de tirar um livro da Bíblia. Não foi de Tiago, eu queria tirar o livro de Jó. O livrozinho difícil de engolir que era para mim. Quando eu li aquele negócio, eu criei toda uma doutrina, lógico, não foi eu que inventei, peguei embalo no que já ensinava,
para responsabilizar o Jó por tudo que aconteceu. Porque Jó diz assim, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Diz aqui, irmão, Jó abriu a porta para o diabo através do medo. Deixa eu te dizer algo, querido, sair um pouco do que eu estou falando. O medo é uma espécie de fé negativa, de fé ao contrário. É a convicção de que algo ruim vai acontecer. O medo não é bom e ninguém que anda em fé deve dar lugar ao medo. Agora, eu pegava aquele texto, dizia, olha, Jó estava oferecendo sacrifício pelos seus filhos, com medo de ter pecado, ele nem sabia. Mas ele vivia nesse medo. E eu criei toda uma doutrina para culpar Jó. E, obviamente, inocentar Deus. Achei que ele precisava de um advogado. E um dia eu estava falando sobre isso, e uma irmã muito querida, ela me ouviu, e no final da reunião ela me procurou. E ela disse assim para mim, pastor Luciano, me ajuda a entender algo, que na sua exposição assim, eu não consegui chegar lá. Ela diz, me perdoa se eu estou sendo imatura, eu não quero questionar você. Ela veio com muito amor, com muito jeito. Ela falou assim, mas a Bíblia diz que Deus jogou na cara do diabo algo sobre Jó. Deus diz assim, viste meu servo Jó. Não há ninguém justo e irrepreensível como ele. Ela disse, se Deus disse que ele é irrepreensível, ou seja, não tinha do que ser repreendido, ela disse, você vai querer mesmo continuar botando defeito em Jó? Eu olhei para ela e falei, você acabou com a doutrina de anos. Eu realmente não sei mais o que te dizer. Eu falei, pensando bem, você está coberta de razão. Agora, qual era o problema, irmão? Se não foi Jó que deu permissão, a gente volta para o fato de que, e isso está lá na Bíblia, foi Deus que deu a permissão. E muitas vezes eu não gostava dessa ideia, eu dizia, Deus não pode, você ganha para proteger a gente. Esse é o seu trabalho de Deus. Esse é o seu serviço, porque às vezes é assim que a gente relaciona com Deus, sem verbalizar. Como é que você faz isso? É importante a gente lembrarmos a maneira como a história de Jó termina, e não só aquele momento específico que ele passou. E depois eu vou voltar a falar nisso. Mas eu descobri um outro lugar na Bíblia, onde a gente encontra, e eu quero usar dois exemplos do Novo Testamento, permissões divinas para ações satânicas. Jesus está tendo uma conversa com Pedro e diz, Simão, Simão, por 7 vezes na Bíblia, Deus chama o nome das pessoas 2 vezes seguidas. Em todas as 7, se você estudar, tem uma crise que vai ser discutida depois. Eu acho que se Pedro já tivesse essa revelação, só de Jesus falar Simão, Simão, já teria gelado a espinha dele. Aí Jesus vem com uma conversa estranha, ou como diria o carioca, sinistra. Ele diz, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Mas não era o tipo de conversa que eu queria estar tendo com Jesus. Aí imagino Pedro dando uma risadinha para Jesus, dizendo, mas o Senhor não deixou, não é? E Jesus quieto. Ele diz, mestre, nem brinco com essas coisas, o Senhor não iria deixar, né? Imagina Jesus até dando uma subiadinha. Jesus... Aí Jesus olha para ele e diz assim, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. O que ele está respondendo? Pedro, a permissão já foi dada. A peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu estou abandonando você, Pedro. Eu estou cobrindo você de oração. E digo mais, quando te converteres no final disso, fortalece os teus irmãos. Porque eu quero te dizer, querido, se em algum momento houver alguma permissão de Deus para que o diabo faça algo, isso não está fugindo ao controle, não está fugindo ao domínio de Deus. Há um Deus que tem a capacidade de trabalhar todas as coisas e fazer com que elas virem e retornem em nosso próprio favor. E nós precisamos entender isso. Em Apocalipse 2,10, carta à igreja de Esmina. Imagina, irmãos, alguém manda uma carta aqui para o Sóstenes ler. Diz, olha, Jesus mandou o seu anjo, que me mandou, o anjo pessoalmente me falou para comunicar esse recado para vocês. Fica imaginando se fosse na minha igreja. O que será que o anjo falou para a gente? Aleluia! Aí a mensagem é, o diabo há de se levantar contra vocês. E vocês vão ter tribulação de 10 dias. Irmão, se o 10 dias fosse literal, estava bom, era rapidinho. Quando você lê a história, não foram só 10 dias de 24 horas.
O 10 é um número e um simbolismo ligado à prova e juízo. Foi muito mais tempo. O que Deus diz? Mas usa a autoridade do crente. Repreende em nome de Jesus. Ora e jejum. Irmãos, são coisas que nós vamos fazer sempre. Sabe o que o Senhor falou? Ser fiel até a morte. Aguenta o tranco, mesmo que vocês morram por isso. Eu li uma coisa dessa, ele não pode estar falando isso para a igreja dele. Que o diabo vai levantar conta e eles têm que só aguentar o tranco. Mas, querido, quer a gente goste da ideia, quer não. Há momentos em que o diabo pode ter uma permissão que não é minha, não é sua, para fazer determinadas coisas. E se isso acontecer, nós precisamos entender, querido, um Deus que age de uma forma que nós não compreendemos, que os nossos olhos não conseguem ver, mas que está no controle de todas as coisas. Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu preciso te dizer uma coisa, crente, tudo conspira em teu favor. Deus está do seu lado. Você está jogando no time vencedor, mesmo quando você não entende. Agora, o que eu e você precisamos, que ele não é entender, o que eu e você precisamos é confiar. Eu vejo uns crentes, às vezes, fazendo as orações, que esse negócio me deixa perturbado. Outro dia um chegou para mim e falou, já coloquei Deus na parede. Eu falei, pera. Você colocou Deus onde? Botei Deus na parede. Eu falei, que ameaça você fez para ele? Se ele não responder essa oração, você vai virar as costas e ir para o inferno? Eu falei, qual é o seu poder de ameaça? Eu falei, não pensei bem nisso. Eu falei, que ele está falando bobagem. Eu creio que a fé é ousada, irmãos. Eu creio que é um lugar de oração e fé onde nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Eu não estou falando contra isso. Uma vez eu estava orando, era adolescente ainda no quarto, uma tarde quente de sábado, eu trancado no meu quarto sozinho, estava só de bermuda, descalço, sem camisa. Não imaginava que um outro amigo meu ia aparecer onde apareceu, na janela, sem nem avisar. E o pior que era de uma dessas igrejas do regime talibã. Aquelas que parecem usar a burca. Quando ele me viu só de bermuda orando, a primeira coisa que eu ouvi, o cumprimento dele, né, a saudação dele foi misericórdia. Ele estava escandalizado de eu estar orando daquele jeito. Eu falei, misericórdia o quê? Eu falei, se você marcasse uma audiência com o presidente da República, lá no Palácio do Planalto, você ia ter que aparecer de terno e gravata, você jamais ia poder chegar assim, imagina diante de Deus. Eu falei, é que você está pensando no presidente da República como um estranho. Eu falei, se você fosse o filho do presidente, você podia chegar só de bermuda, sujo e suado, depois de um jogo de futebol, e correr para o colo dele. Eu falei, se você quiser ficar olhando para Deus como um estranho, que você tem que marcar uma audiência esquisita, eu falei, o problema é seu. Eu falei, eu sou filho, eu vou correr para o colo dele do jeito que eu estou. Então, glória a Deus. Eu não estou pregando, querido, contra a ousadia, contra a fé, a audácia que nós temos que ter em relação a confiar no amor de Deus, na aceitação que nós temos. Mas, sabe, nós precisamos entender que Deus não deve satisfação nenhuma para mim e para você. Vira para o irmão ao seu lado, que vai te dar um presente no final da reunião, e fala para ele assim, Deus não te deve satisfação nenhuma. Irmãos, Ele é que é Senhor. A nossa obrigação é confiar, você pode dizer amém? Agora, Deus tem o poder de reciclar todas as coisas, nada para Ele é refúgio. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. Às vezes Deus vai pegar alguns caminhos, querido, para fazer algumas coisas que eu e você podemos não entender. E se a gente ficar olhando as circunstâncias, tem cara de abandono. Olha para José, estava debaixo de palavra de Deus. Teve sonhos, você vai ser levantado, você vai reinar, você vai governar. O cara estava ali empolgado, mas irmão, olha a volta. Nada parecia dizer que Deus estava com ele. Embora o tempo todo a Bíblia diz, mas o Senhor era com José. Aí o cara é vendido injustamente pelos seus irmãos como escravo. Ele decide dar a volta por cima e vira o melhor escravo que pode ser. É preso injustamente, vai parar na cadeia. Está se esforçando, vira chefe dos presos. Eu acredito, querido, que quem foi chamado para governar tem que ir governando todo estágio que aparece. Se eu estou entre os escravos, vou governar escravo. Estou entre os presos, vou ser chefe de preso. A gente precisa ir se preparando para o plano de Deus. Agora, você olha para José, irmão, as coisas parecem estar trabalhando o tempo todo contra. Até que num determinado momento, quando ninguém espera, você descobre que apesar do diabo estar lutando para fazer
tudo para matar o plano de Deus na vida de José. O próprio diabo acabou colocando José no lugar certo, na hora certa, quando chega o momento de Deus virar a mesa. Em Gênesis 45, vamos ver o que o próprio José diz. Gênesis 45, de 5 a 8. José tem uma conversa com seus irmãos. Ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos, observe a frase, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos, e que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Quem que enviou? Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Por 3 vezes José diz que foi Deus. Que me pôs por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, o que esse texto está dizendo? Que o ser humano não tem escolha? Que Deus está manipulando todo mundo para no fim acontecer só o que Ele quer? Não, não é o que o texto está dizendo. Isso não tem coerência com a mensagem da Bíblia. Aliás, nem com o que o próprio José fala. Avança comigo para Gênesis 50. Em Gênesis 50, 20, a gente vai ver uma outra abordagem de José sobre o mesmo assunto. Ele agora falando com seus irmãos de novo, ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Está dizendo, foi maldade de vocês. Vocês usaram o direito de escolha para projetar e planejar algo mal contra mim. Agora, Deus tornou em bem. Deus transformou essa tentativa de vocês de me destruir como uma forma de manifestar não só o cumprimento do plano dele na minha vida, mas até de retornar misericórdia para vocês. Então, quando eu falo de um Deus, querido, que faz com que tudo coopere, não quer dizer que as coisas tinham que acontecer somente dessa forma. Mas mesmo quando nós estamos errando, Deus ainda tem o poder de administrar isso de tal maneira que Ele consegue fazer com que isso contribua para o nosso bem. E a gente precisa resgatar esse nível de confiança, querido, num Deus que está no controle de todas as coisas. Por que eu estou te dizendo isso? Eu comecei meu ministério dizendo que o que o diabo queria era roubar sua saúde, sua família, seu dinheiro. Era quase só o que eu pregava. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Você quer roubar seu dinheiro, né? Então, a gente pregava para que as pessoas pudessem ter sua condição financeira mudada. Ele quer roubar sua saúde, então a gente gastava muito tempo ministrando cura. Ele quer bagunçar sua família, vamos crer, aplicar fé, ministrar sobre isso. Mas com o tempo, querido, eu descobri que não é isso que o diabo quer. Isso, na verdade, é um meio que ele usa para tentar chegar a um fim. O que o diabo realmente quer é afastar você de Deus. O que ele quer é destruir a sua fé. Para algumas pessoas se afastar de Deus, o diabo dá dinheiro, ele não tira. Ele foi propor para Jesus: dar-te-ei os reinos e a glória deste mundo. Ele disse: é para te arrancar do propósito, eu te dou, eu não preciso arrancar. Na verdade, querido, o diabo não se importa muito com a conta bancária do homem, desde que ele consiga bagunçar a fé e a relação com Deus. Agora, porque em muitos casos ele tira. Jesus disse: as minhas ovelhas ninguém pode tirar da minha mão. Pensa num lugar seguro nesse universo, é o colo de Jesus. Não tem capeta, querido, não tem poder do inferno que te arranque de lá. Paulo escreve aos Romanos, diz: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade. Ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus. Agora, o diabo também sabe que você não é refém de Deus naqueles braços. Que a hora que você quiser descer de lá, você pode. Então, qual é o jogo dele? Tentar lançar eu e você contra Deus. Usando essas circunstâncias que ele mexe, ele nos faz questionar o amor de Deus. E aí, quando você está passando um perrengue financeiro, começa a vir aquelas setas. Se Deus te amasse,
Você não estaria passando por isso. Aí, está numa briga com enfermidade, vem a certa, se Deus se importasse, você não estava passando por isso. Bagunça algo na família, Deus está nem aí com você. E o diabo tenta distorcer o que acontece, a nossa interpretação do que acontece à volta, para com isso fazer com que o nosso coração se indisponha contra Deus. E através disso a gente desça do colo e se afaste. E quando nós fazemos isso, aí nós comprometemos o lugar de proteção. E vamos para um lugar onde Ele consegue nos tocar. Não foi o que a mulher de Jó fez? Quando o negócio começou a desabar, irmão, tem muito crente que é assim, a relação dele com Deus é meramente interesseira. Ela vira para Jó e diz, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ela diz, o que adianta ter medo? Ele diz, você fala como uma louca, ele diz para ela. Ele diz assim, ainda que ele me mate, eu louvarei. Deixa eu te dizer algo, querido, a fé se apoia no caráter de Deus. Jó estava dizendo que ele achava que Deus ia acabar com ele, não, porque ele também diz, eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Ele tinha esperança de que aquilo tudo ia mudar. Ele tinha a fé, até mais do que a esperança, de que aquilo ia mudar. Agora o que ele está dizendo, mesmo que pareça que Deus está me matando, Deus sabe o que faz. Deus merece em todo o tempo ser louvado e adorado. E Ele está dizendo, eu vou continuar louvando. Por quê? Esse Deus continua no controle. E quando algo está acontecendo que eu e você não entendemos, que Ele não quer dizer que Ele abandonou a gente. Ele diz para Pedro, eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E diz, no final, quando te converteres, ferido muito levante de Satanás contra muito homem e mulher de Deus, acaba muitas vezes contribuindo para um plano maior. O diabo muitas vezes tem fortalecido e preparado muitos de nós para novos níveis que nós vamos ter que entrar tanto em Deus como em batalha contra o reino das trevas. Agora, quando Deus dá uma determinada permissão, querido, para uma determinada circunstância, por mais desconfortável que isso seja, nós precisamos entender que Deus não está lutando contra nós. A Bíblia diz que quando aqueles 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha, a Bíblia diz que o fogo não teve poder nenhum sobre eles. Não queimou um fio de cabelo sequer. A Bíblia diz que quando eles saíram não tinha nem cheiro de fumaça. Agora o fogo queimou uma única coisa. O rei Nabucodonosor olha e fala para aquela turma que está em volta, que ganha para concordar, né, com o rei o tempo todo. Ele diz, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo. Ele diz, é verdade, rei. Ele diz, eu vejo 4 homens, em vez de 3. Ele diz, soltos. A única coisa que o fogo queimou, querido, foi as amarras que prendiam eles. O que Jesus está dizendo para Pedro é mais ou menos isso. Estou te permitindo entrar numa fornalha dessa. Mas eu não te abandonei, Pedro. Eu vou estar com você, como eu estava com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eu estou intercedendo por você. E no final disso, você vai sair melhor do que entrou. No final da fornalha, querido, eu e você saímos vitoriosos naquelas áreas onde estávamos presos, onde estávamos amarrados, porque Deus continua no controle, Ele continua no comando, no governo de todas as coisas. Glória a Deus. Há 20 anos atrás, estamos em setembro, então agora em agosto, dia 23 de agosto, fez 20 anos, que eu tive um acidente de carro, que me colocou num lugar terrível de questionamento com Deus. Eu pregava uma mensagem sobre um crente que é assim, intocado pelo inimigo, intocável, que viveria sempre num nível profundo de vitória. E quando aquilo tudo aconteceu, querido, eu entrei num lugar de muito questionamento. E eu comecei a dizer para Deus, eu tive uma aquaplanagem, não bati em ninguém, ninguém bateu em mim, mas o carro foi parar numa ribanceira. Eu desci um barranco de uns 30 metros, o carro foi parar uns 70 metros lá para baixo da estrada. E era um barranco daqueles recortado anti-erosão. Então, assim, era com uma escada, não foi um tobogã suave. O perito da polícia falou, olha, eu não posso dizer que foi capotamento, porque capotamento é bater a capota. Ele disse, você bateu à frente, embaixo, atrás, dos lados, mas não bateu a capota, não foi capotamento. Mas o carro deu PT, perda total. Tudo que estava no carro foi jogado para fora, e o que não perdeu, não estragou no barro e na chuva, como nossas malas, foram roubadas enquanto eu era socorrido. Eu tinha acabado de trocar o carro e tinha dito para mim mesmo, quando chegar em Curitiba eu faço o seguro. Eu perdi, querido, coisas dentro do carro que
talvez financeiramente tenha sido um prejuízo muito similar. Mas naquele momento eu descubro que eu cheguei no hospital com a roupa do corpo que está rasgada e ensanguentada e que eu não tenho mais nada, porque eu estava de mudança para Curitiba, tudo que eu tinha estava dentro do carro. Junto com isso, começou a acontecer uma série de outras coisas que me fez sentir que nem o apóstolo Paulo, com o dom do para-raio. Você já sentiu com o dom do para-raio? Parece que quando você vai, tudo está despencando na sua cabeça. E eu me senti com o dom do para-raio. Guardadas as devidas proporções, que não dá nem para comparar o sofrimento, eu me senti uma mini versão moderna do Jó. Porque o negócio de uma hora para outra, irmão, virou tudo. E eu comecei a questionar Deus, cadê você? Cadê o seu cuidado, sua proteção? Cadê o seu amor? E sabe o que é interessante? Sempre tem aqueles amigos, que nem os de Jó, que eu apelidei dos amigos da onça. Eles querem te dar uma explicação, que o culpado é você. Um chegou para mim e disse, vocês oraram antes de viajar? Eu falei, amigão, a gente não orava só antes de viajar. A gente orava a viagem inteira. Nesse dia que eu me acidentei, eu já estava mais de 6 horas orando dentro do carro sem parar. Aquele carro era uma reunião de oração ambulante. E eu lembro que eu comecei a dizer, Deus, isso é coisa do cão, eu dizia em oração. Tenho certeza que o diabo tentou me matar, me destruir. Os médicos, os enfermeiros, todo mundo tentava me animar. Eu lembro dos enfermeiros dizendo, meu amigo, teu santo é forte, aquela linguagem de ímpio. Eles me explicaram, nós reconstituímos sua pálpebra esquerda mais da metade. Você rasgou mais de metade dela. Eles disseram, a gente nunca viu uma pálpebra ser rasgada desse jeito sem o globo ocular ser tocado. Ele diz, de qualquer ângulo que vem alguma coisa pontuda para rasgar isso, era para ter tocado seu globo ocular, você não perdeu o olho por um milagre. Aí vinha outro e dizia, cara, eu vi o carro, é um milagre, você está salvo. Eu lembro o médico neurologista me mostrando as tomografias e me explicando pela intensidade dos danos medidos ali. Ele sabia qual foi o nível de pancada que eu tive na cabeça, foram várias. Mas ele diz, o local principal onde foi o maior estrago no seu rosto é esse local da fonte. Ele diz, esse tipo de pancada, que está avaliada aqui na tomografia, nesse local da fonte, é fatal. Era para você ter morrido. Alguém lá em cima vela por você. Todo mundo ficava me falando de milagre. Irmão, você acha que eu ficava feliz? Eu dentro de mim dizia, Deus, milagre por milagre. Já que o senhor queria fazer um, por que não arrumou o carro lá na pista? Porque esperou me arrebentar lá embaixo para depois dizer, ei, te guardei. Sabe por que o senhor não arrumou o carro? E eu entrei num dilema, querido, num dilema, que assim, eu gastaria a noite e não conseguiria te explicar. Eu dizia, Deus, cadê o seu cuidado? Cadê a sua proteção? Cadê isso? Cadê aquilo? Mas a minha cisma era, isso é coisa do diabo. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Falei para Deus, ou eu tenho que dar permissão ou você. Aí eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu. Eu cheguei a dizer para Deus, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância, o senhor sabe que não fui eu. Irmãos, eu estava assim tão em dia que eu merecia um atestado de santidade na época. Aí eu dizia, por que você daria essa permissão? E esse foi o choque. E sabe o que é pior, irmão? Deus não falava nada. Você já passou por isso? Deus me deu uma esposa muito meiga. É muito difícil eu brigar com ela. Eu já consegui, em 18 anos de casado, tirar ela do sério algumas vezes, mas é muito difícil. Ela é muito meiga. No início do meu casamento, cheguei um dia a olhar para aquela e dizer, se você me ama, discute comigo. Não era discutir no sentido briga, mas eu queria ficar argumentando. E ela dizia assim, eu prefiro não ter razão. Não tem que provar nada. Deixa para lá, deixa para lá. Não, você tem a razão, você vai argumentar. Né? Eu cheguei ao ponto de dizer, se você me ama, discute. Não opte pelo silêncio, porque isso me detona. Irmãos, durante mais de um ano, eu suplicava a Deus uma resposta. E ele não falava nada. Aquele silêncio me acabou por muito tempo. Eu lembro de um dia que eu entrei numa reunião de oração. E o Espírito Santo começou a me dar palavra profética para um monte de gente. Eu olhei aquela turma toda, falei para Deus, estou de greve. Vou profetizar nada para ninguém. Desse jeito, irmãos. Hoje eu olho para trás, isso que eu não tenho coragem de contar tudo. Eu fico assustado com a forma como meu coração agiu. Eu não sei do chão, de onde foi que brotou um profeta que levantou, começou a falar as mesmas coisas. Eu entendi Deus dizendo, se você não quiser, eu me viro sem você.
Eu dizia para ele, também não posso ficar desempregado, era só uma greve. Mas esse dilema que ele durou um tempo. Até que, no dia 24 de novembro de 1994, eu já fazia 1 ano e 3 meses, eu estava sendo estabelecido como pastor na cidade de Guarapuava. Eu passei 3 anos no ministério itinerante. E uma das reviravoltas que esse acidente gerou na minha vida é que eu acabei indo para o ministério pastoral. Eu dizia para todo mundo, a última coisa que você na minha vida é pastor. Então hoje eu digo, já cheguei ao fim da linha, não tem mais para onde ir. Durante aquele ano inteiro, Deus falava no meu coração, para as viagens e vai pastorear. Eu dizia, Então, querido, eu creio que eu não precisava ter passado pelo que eu passei. Eu acho que isso só aconteceu pela minha rebeldia. Mas ainda assim eu quero te dizer, há um Deus que nos ama e quer nos levar a um lugar onde a vontade dele se cumpre. Mesmo que eu tenha resistido, lutado, endurecido, deixado o jogo pior. No dia que eu estava sendo ordenado, um dos pastores, hoje ele trabalha comigo, está na minha equipe. 20 anos atrás me mentoreava. Hoje ele se sujeitou a trabalhar debaixo da minha autoridade. Ele é um coração exemplar para mim. É um homem assim de muita experiência com Deus, com o sobrenatural. Na hora que o Francisco botou a mão na minha cabeça, ele começou a falar de coisas que eram segredos do meu coração, ninguém sabia. E depois dele dar aquelas palavras, eu fiquei assim arrebentado. E eu lembro que eu fui conversar com ele depois e falei, cara, que palavra profética foi aquela? Ele falou, Luciano, na verdade não foi bem uma palavra profética. Eu falei, como não foi uma palavra profética? Nunca vi Deus falar desse jeito. Ele falou, não, é covardia eu dizer que foi profecia. Ele diz, a hora que eu botei a mão na sua cabeça para orar com você, ele falou, eu tive uma visão aberta de um anjo de Deus. Eu falei, como assim, uma visão aberta? Ele falou, vi o anjo como estou te vendo. O anjo falou comigo e eu ouvi ele falar como você está me ouvindo falar. Ele disse, como qualquer experiência que você lê na Bíblia, aquele anjo apareceu em pé do seu lado e disse para mim, você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. E apontou para você e os outros 2 pastores. Eu, na época, só 20 anos de idade, solteiro, eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época e circunstância. Então, é lógico que esse pastor também estava preocupado com a gente. Mas ele falou, o anjo apareceu para ele e disse assim, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos do Senhor e não há motivo para que você se preocupe com eles. O anjo diz, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E ele falou que aquilo trouxe conforto. Mas aí o anjo apontou para mim, estava do meu lado, e disse, quanto porém a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. O anjo disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmãos, na época eu ainda me rebelei para tentar provar que não era rebelde, mas não adiantou. Eu dizia, Deus, o anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão, de homem valente. Eu não tinha nenhum elogiozinho para mim. Já se foram 20 anos, querido. Até hoje, quando eu entro nesse assunto, eu tenho um misto de emoções. E entre elas, vergonha. O anjo começou a falar de algumas coisas na minha vida que estavam desmoronando. E uma delas, o anjo disse assim, diga para ele, falando para o Francisco, que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como de fato ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruir a vida dele. Ele tem razão quando ele fala isso. Mas o anjo disse assim, diga para ele, no entanto, por que Deus o permitiu? E o anjo apontou para mim e disse assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado, preparado por Deus. E o anjo disse, era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Ele não estava preparado para o nível de sucesso onde ele estava entrando. E o próprio ministério se incumbiria de destruí-lo. O anjo diz, o diabo queria pará-lo? Queria, porque não entendia que o próprio ministério acabaria com ele, senão não precisaria ter lutado contra. Irmão, quero te dizer uma coisa, o diabo não sabe todas as coisas. É só Deus que sabe todas as coisas. Agora, o anjo diz, Deus também precisava pará-lo. E o anjo diz, Deus usou esse acidente para interromper aquele ritmo de ministério.
para trazê-lo para o pastoreamento, para trazê-lo a essa cidade. Ele diz aqui, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele. Até que chegue a hora em que ele vai ser liberado de novo, para correr não só o Brasil, mas as nações. Ele diz, mas agora é hora de parar, é hora de recolhimento. Irmãos, e aquilo me deixou, e até hoje, com tanta vergonha. Eu sei que Deus não só me perdoou, querido, que mesmo eu tratando ele daquela forma, ele em momento nenhum hesitou em continuar me amando. Eu brinco às vezes, dou graças a Deus que eu não sou Deus. Porque se alguém falasse comigo do jeito que falei com Deus, magava que nem um inseto. Metia o pé em cima. Deus não me tratou assim. Mas quando o anjo falou aquelas coisas para o Francisco, a dor dentro de mim foi, faz 1 ano e 3 meses que eu estou reclamando com Deus, acusando Deus de não estar presente, de não ter cuidado de mim. E na verdade, Ele só deixou isso tudo por causa do amor dele por mim. Mas sabe o que Deus me disse? Ele diz, eu estou te permitindo saber o que aconteceu nesse acidente, não porque eu lhe devo a satisfação. Ele diz, eu quero que você se levante com uma mensagem para a minha igreja. Deus me disse, eu quero que você leve essa mensagem pelas nações, de que mesmo quando eles não entendem o que está acontecendo à volta, eles precisam confiar no meu compromisso de nunca deixá-los. Nunca. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Irmão, seja dia de sol, de chuva, de eclipse, a fé se apoia no caráter de Deus. A fé leva alguém como Jó a dizer, ainda que ele me mate, ainda que pareça que Deus é que está me perseguindo, querendo acabar comigo, eu louvarei. Quando a Bíblia diz, em tudo dai graças, eu acho interessante que a Bíblia não diz só assim, por tudo dai graças. Eu não preciso agradecer a Deus porque eu tive um acidente, embora eu agradeci muito que eu não morri no acidente. Mas eu descobri que em tudo, querido, significa o quê? Não importa o que está acontecendo à minha volta, eu vou dar graças porque não são as circunstâncias que determinam a fidelidade de Deus em meu favor. Alguns anos atrás eu fui de púlpito e falei na minha igreja, pode arrancar esses adesivos tudo que vocês botam em carro novo, Deus é fiel. Eu falei, primeiro porque alguns de vocês hipotecaram até a alma. Esse negócio nem é de vocês, é do banco. Falei, segundo, essa ideia de parecer que Deus é fiel só se tiver de carrão, então se eu tiver com um corcelzinho velho, Deus não é mais fiel? Irmãos, a igreja ela tem induzido as pessoas a medir a fidelidade de Deus pela circunstância à nossa volta. Isso não é verdade. Não importa o que está acontecendo à nossa volta. Deus diz, eu sou fiel mesmo quando vocês não são. A fidelidade de Deus não muda nunca. Agora, há circunstâncias que a gente não entende. Eu queria, depois de 25 anos no ministério, ter explicação para as pessoas. Elas sentam na minha frente e dizem, pastor, por que comigo? Eu falei, olha, se não fosse com você, era o outro sentado na minha frente perguntando por que comigo. Eu não sei te explicar por que com você. Mas eu posso te garantir uma coisa, independente do que aconteça, há um Deus no controle de todas as coisas. E o que jamais, querido, nós podemos perder é a perspectiva de um Deus cuja fidelidade e compromisso não são jamais comprometidos. Eu gosto muito de um poema muito antigo, conhecido, é atribuído a uma missionária canadense chamada Margaret Powers. O nome do poema é Hoje Eu Tive um Sonho, mas ele ficou conhecido no Brasil com o apelido de Pegadas na Areia. Essa pessoa fala de um sonho, e nesse sonho ela olhava para a trajetória da sua vida como uma pessoa que caminha na areia da praia. Ela dizia, ao olhar para trás, ela percebia o tempo todo não só um par de pegadas, mas 2. E o entendimento que ela tinha era que aquele segundo par de pegadas, apesar dela se ver sozinha, era Deus caminhando ao seu lado. Mas no momento ela questionava por que nas horas mais difíceis da vida dela só havia um par de pegadas, que levava ela de forma equivocada a perguntar a Deus, onde é que o Senhor estava nessas horas difíceis? Mas ela termina o poema dizendo que Deus respondeu, minha filha, nessas horas difíceis, o par de pegada que sumiu não foi o meu, foi o seu. Porque eu estava te carregando no colo. Há momentos, querido, que se a gente for olhar as circunstâncias, nós vamos interpretar abandono de Deus. Mas Ele diz, eu nunca te deixarei.
eu jamais te abandonarei. Agora, sabe por que eu gastei tempo, querido, falando de um diabo que não entende a forma de Deus agir e acaba trabalhando para Deus? Eu sei que é irônico, é sarcástico falar isso, e eu vou falar de propósito. É porque quando eu olho para 20 anos atrás, eu vejo que o diabo recebeu uma permissão de Deus para provocar aquele acidente, ou talvez para explorar aquele acidente. Eu gosto de dizer, quando o diabo tem permissão, às vezes ele vai que nem urubu na carniça, vai com tudo. E o que o diabo não sabia, querido, é que para me destruir era só não acontecer aquele acidente. Se as coisas só continuassem como estavam, eu já ia me perder sozinho. Mas quando ele tentou me parar, sem saber, o diabo acabou contribuindo para o plano de Deus. E o que, irônica, sarcasticamente, eu quero dizer é que o diabo foi uma bênção na minha vida. É que o cabeçudo do cão, querido, com o perdão da palavra, achando que ia me destruir ou destruir o plano de Deus, ele contribuiu. Ele acabou trabalhando para Deus. Então deixa eu te dizer, querido, se em algum momento, é lógico, se você der permissão ao inimigo, ele vai fazer um estrago porque você deu autorização. E ninguém pode culpar Deus por isso. Mas se em algum momento, em caráter de exceção, houver uma permissão divina para uma ação satânica, e um de nós deve se deixar abalar, a gente deve continuar erguendo os nossos olhos e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Ele há de se levantar sobre a terra, e mesmo que pareça que ele me mate, eu vou louvá-lo. Eu quero te convidar essa noite, querido, a fazer duas coisas. A primeira delas, eu creio que muitos de nós precisamos nos arrepender de uma atitude de incredulidade. Muitas vezes nós questionamos Deus. É lógico, querido, que muito disso que eu falei aqui, eu não tinha coragem às vezes de verbalizar, eu tinha medo de Deus. Mas eu permiti que esse sentimento, esse pensamento estivesse dentro de mim muitas vezes. Eu creio que Deus me trouxe aqui essa noite para dizer a você: não importa o que aconteça à sua volta, confie que Ele nunca vai deixar você, Ele nunca vai te abandonar. Ele tem o poder de fazer com que todas as coisas venham contribuir para o bem daqueles que o amam. Então a primeira coisa, eu quero desafiar a se arrepender de toda atitude, sentimento, pensamento de incredulidade. Mas eu não vim aqui para te apontar o dedo, nem colocar você debaixo de culpa ou condenação. Eu quero que você, enquanto se arrepende, se coloque debaixo do sangue de Jesus e pela fé receba esse perdão. Porque quando nós saímos dessa porta, querido, nós não vamos aceitar nenhuma acusação do inimigo contra a nossa vida. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, eu quero te desafiar a começar a louvar a Deus, independente das circunstâncias. Eu quero que depois da gente se arrepender, que a gente comece a declarar: Senhor, Tu és fiel. Não importa o que está acontecendo, o que as circunstâncias estejam dizendo, o Senhor continua no comando, o Senhor continua no governo de todas as coisas. Eu quero que você possa fazer essas duas coisas. Enquanto vocês oram dessa forma, eu quero dar liberdade para que alguns de vocês, eu creio que essa mensagem, querido, ela é para todo mundo. Se não é para esse momento que você está vivendo, em algum momento vai te servir. Mas há alguns que entraram aqui hoje, com o coração apertado, com a alma sangrando, sem conseguir entender aquilo que estão passando, enfrentando. E é um conforto sobrenatural que Deus quer derramar sobre o seu coração. A Bíblia diz: com a mesma consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. A minha oração é que nessa noite, mais do que através do que a gente está falando, que Deus transborde esse consolo que um dia eu mesmo recebi. Deus falou para mim: eu não vou ficar te explicando toda vez o que está acontecendo. Deus diz: muitas vezes você vai passar por situações semelhantes a essa que você enfrentou e não vai haver explicação, e você precisa confiar. Irmão, eu estou aqui para te dizer que assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele não está no comando. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Aleluia. Eu quero que essas pessoas, talvez você esteja lutando nessa hora com nó na garganta, com a vontade de chorar que você não entende. Talvez você está passando por uma situação de questionamento, de crise.
e você sabe que nessa noite, além do ensino, além da instrução, você precisa de um toque de Deus, de um toque de cura no seu íntimo, de consolo, eu quero que você saiba bem rápido, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos enquanto cantamos. Se não tiver lugar, a gente vai se apertando nos corredores, mas eu quero que você esqueça quem está perto de você. Eu quero que você derrame seu coração diante de Deus e creia que Deus vai fazer algo sobrenatural no seu coração nessa noite. Eu louvarei meu Deus, louvarei meu Deus. Não sei o que será do amanhã e o que o futuro tem, mas eu louvo